Na noite de 15 de junho de 2024, no Salão Imperial dos Pinheirais, em Canela, Rio Grande do Sul, Lucas Ferreira, 23 anos, ômega, sentiu o veludo da caixinha do anel queimar contra a palma da mão, enquanto atravessava o corredor de mármore em direção à varanda iluminada por lanternas. Do outro lado das portas de vidro, sob a lua cheia que regia os ciclos dos ômegas, ele viu a silhueta de Felipe Monteiro, seu namorado alfa de 25 anos, curvado sobre outra figura em um beijo profundo. E reconheceu, com um golpe de náusea, o perfume de lavanda e cedro de André Ferreira, seu primo de 24 anos. O salão inteiro virou-se quando a caixinha escapou dos dedos trêmulos de Lucas e bateu no chão de pedra com um estalo seco. E 300 pares de olhos, alfas, betas e ômegas dos clãs mais poderosos do sul, fixaram-se nele enquanto lágrimas escorriam sem permissão. O argelado da serra mordia a pele exposta. O som da valsa parou de súbito, e cada sussurro ecoava como trovão quando Felipe se afastou de André com os lábios ainda úmidos. Esta é a história de como a maior humilhação da vida de Lucas virou a porta de entrada para a verdade mais inesperada sobre honra, poder e redenção entre os clãs. Inscreva-se agora para descobrir por que o homem que ofereceu a mão a Lucas não foi quem todos esperavam, e por que esse gesto mudou o destino de 2 famílias inteiras. Lucas Ferreira nunca imaginou que a noite em que planejara mudar sua vida para sempre terminaria com o coração despedaçado diante de 300 testemunhas. Mas para entender como chegou até ali, de pé no Salão Imperial dos Pinheirais, com a caixinha de anel no chão e lágrimas ardendo nos olhos, era preciso voltar 2 anos e meio, ao dia em que conheceu Felipe Monteiro em uma reunião de negócios entre os clãs Ferreira e Monteiro. Lucas crescera sabendo exatamente qual era seu lugar no mundo. Filho único de Antônio e Beatriz Ferreira, membros respeitados, mas não dominantes do clã Ferreira. Ele aprendera desde cedo que ser ômega significava navegar um sistema de hierarquias invisíveis, mas absolutas. Seu pai, um beta discreto que administrava uma rede de pousadas na Serra Gaúcha, ensinara-lhe que dignidade não dependia de status. Sua mãe, uma ômega de temperamento forte, mostrara-lhe que força podia vir de lugares inesperados. Aos 23 anos, Lucas trabalhava como consultor de hospitalidade, ajudando empresas a melhorar a experiência dos hóspedes. Ele tinha um talento natural para ler pessoas, para entender o que precisavam antes mesmo que soubessem pedir. Foi esse talento que chamou a atenção de Felipe Monteiro naquela tarde de janeiro de 2022, quando Lucas apresentou uma proposta de modernização para a rede de hotéis da família Monteiro. Felipe era tudo o que um alfa deveria ser, pelo menos na superfície. Alto, de ombros largos, cabelos escuros, sempre impecavelmente penteados, olhos âmbar que pareciam enxergar através das pessoas. Ele tinha 23 anos na época, recém-formado em administração, e estava sendo preparado para eventualmente assumir o controle dos negócios da família. O clã Monteiro era um dos mais influentes de Canela, controlando não apenas hotéis de luxo, mas também vinícolas, terras e investimentos em toda a região. Eles eram velha aristocracia disfarçada de empreendedorismo moderno. Lucas lembrava-se com clareza daquele primeiro encontro. A sala de reuniões tinha paredes de vidro com vista para os vales cobertos de araucárias. O sol da tarde entrava em feixes dourados. Felipe sentara-se à cabeceira da mesa, flanqueado por seu pai, Dante Monteiro, um alfa de 48 anos com têmporas grisalhas e presença que dominava qualquer ambiente sem esforço aparente, e por assessores internos escuros. Lucas apresentara os números, as estratégias, as projeções de crescimento, mas foi quando falou sobre criar experiências memoráveis, sobre fazer cada hóspede sentir-se visto e valorizado, que percebeu Felipe inclinar-se para frente, interessado. Depois da reunião, Felipe pediu o número de telefone de Lucas. Disse que queria discutir alguns pontos com mais calma. 3 dias depois, estavam jantando em um restaurante discreto no centro histórico de Canela. Felipe contou sobre a pressão de ser o herdeiro aparente do clã, sobre as expectativas impossíveis, sobre como sentia que todos sempre o viam como uma extensão do sobrenome Monteiro, em vez de como pessoa. Lucas, por sua vez, falou sobre crescer, sabendo que seria sempre subestimado por ser ômega, sobre ter que provar seu valor 2 vezes mais que qualquer beta ou alfa. Eles se reconheceram naquelas confidências, ou pelo menos Lucas acreditou que sim. O namoro começou devagar, quase timidamente. Felipe era atencioso de maneiras que faziam o coração de Lucas acelerar. Enviava mensagens de bom dia. Aparecia com flores, sempre jasmim, que Lucas mencionara gostar. Levava-o para caminhadas nas trilhas da serra, onde podiam estar longe dos olhares julgadores da sociedade de clãs. Apresentou Lucas aos amigos, à mãe, Helena Monteiro, uma ômega elegante que governava a casa com mão de ferro em luva de pelica. Apenas Dante, o patriarca, mantinha certa distância, cordial, mas reservado. Lucas conhecia as regras não escritas. Relacionamentos entre alfas e ômegas eram comuns, esperados até,
mas sempre com ressalvas. A família do Alfa precisava aprovar. O Ômega deveria ser de boa linhagem, ou pelo menos ter atributos que compensassem uma origem modesta. Lucas tinha educação, tinha carreira própria, mas sabia que aos olhos de muitos ele seria sempre o filho do dono de pousadas, não exatamente o casamento ideal para o herdeiro dos Monteiro. Ainda assim, Felipe repetia que o amava, que não se importava com o que os outros pensavam, que construiriam a própria vida, nos próprios termos. Durante 2 anos e meio, Lucas acreditou. Eles não moravam juntos. Felipe ainda vivia na mansão da família, em um anexo particular, enquanto Lucas mantinha um apartamento pequeno, mas charmoso, perto do centro de Canela. Mas passavam a maior parte dos fins de semana juntos. Lucas conhecia cada detalhe do quarto de Felipe. As prateleiras cheias de livros sobre economia e história, o quadro abstrato na parede, o cheiro de madeira e especiarias que impregnava os lençóis. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes, faziam planos. Felipe falava em viajar pela Europa quando tudo se acalmasse na empresa. Lucas desenhava no papel o tipo de casa que gostariam de ter um dia. Janelas grandes, jardim com canteiros de ervas, um estúdio onde ele pudesse trabalhar. Foi durante essas conversas sobre futuro que Lucas começou a pensar em dar o próximo passo. Felipe completaria 26 anos em junho. Lucas teria 24 em julho. Estavam juntos havia tempo suficiente. Conheciam as famílias um do outro. Felipe dizia que o amava em todos os idiomas que conseguia encontrar no tradutor online. Por que não oficializar? Por que não transformar aqueles planos vagos em compromisso real? Lucas conversou com a mãe em uma tarde de maio, sentados na varanda da casa dos pais em Gramado, cidade vizinha. Beatriz serviu chimarrão e ouviu o filho falar sobre a decisão de pedir Felipe em casamento. Ela tinha um jeito de olhar que fazia Lucas sentir-se transparente. Você tem certeza de que ele quer a mesma coisa? Perguntou, a voz suave, mas carregada de algo que Lucas não soube identificar. Tenho, respondeu Lucas convicto. Ele sempre fala sobre nosso futuro juntos, sobre construir algo sólido. Beatriz tomou um gole do mate, os olhos fixos na paisagem de colinas verdes além da varanda. Os Monteiros são gente complicada, meu filho. Dante Monteiro. Esse homem não faz nada sem calcular 3 movimentos à frente. Mas não é com Dante que vou me casar, argumentou Lucas. É com Felipe? Felipe é filho de Dante, herdeiro do clã. Isso significa que você não vai se casar apenas com Felipe. Vai se casar com tudo o que o sobrenome Monteiro carrega. Lucas afastou a preocupação da mãe como excesso de cautela. Beatriz vinha de uma geração diferente, mais conservadora, onde alianças de clãs eram arranjadas como transações comerciais. Mas Felipe era diferente, moderno, independente. Ou pelo menos era isso que Lucas acreditava. Com a bênção meio relutante dos pais, Lucas foi à melhor joalheria de Canela. Escolheu um anel discreto, mas bonito. Ouro branco com uma pedra de turmalina verde, a cor dos olhos de Felipe. Gastou 3 meses de salário. Não se importou. Aquilo era um símbolo, uma declaração. Guardou a caixinha na gaveta da mesinha de cabeceira, esperando pelo momento perfeito. O momento perfeito surgiu quando Helena Monteiro anunciou que a família realizaria o baile anual de solstício de inverno no Salão Imperial dos Pinheirais. Era a tradição dos Monteiro há 3 gerações. Uma festa grandiosa para marcar a noite mais longa do ano, reunindo todos os clãs importantes da região. Haveria valsa, jantar de 7 pratos, discursos. Felipe mencionou que seria a primeira vez que Lucas compareceria oficialmente como acompanhante dele, não apenas como convidado genérico. Era o reconhecimento público do relacionamento. Lucas viu ali a oportunidade. Pediria Felipe em casamento na varanda do salão, sob a lua cheia que iluminava a noite de solstício. Seria romântico, simbólico, perfeito. Ele não contou a ninguém sobre o plano, querendo que fosse surpresa. Passou semanas imaginando o momento. A expressão de choque e alegria no rosto de Felipe, o beijo, o sim. Então entrariam de volta no salão de mãos dadas, noivos, e anunciariam ao mundo que estavam construindo um futuro juntos. Na semana antes do baile, Lucas notou que Felipe andava distante, respondia mensagens com atraso, cancelou 2 jantares que tinham marcado. Quando Lucas perguntou se estava tudo bem, Felipe culpou o estresse no trabalho. Dante estava pressionando-o para fechar um negócio importante antes do fim do mês. Havia reuniões que se estendiam até tarde da noite. Papelada, ligações internacionais. Lucas acreditou porque queria acreditar, porque confiar em Felipe era tão natural quanto respirar. O primo de Lucas, André Ferreira, apareceu em Canela 3 dias antes do baile. André era filho de Paulo Ferreira, irmão mais novo do pai de Lucas, e vinha de Porto Alegre, onde trabalhava como advogado tributarista para empresas de médio porte. Ele tinha 24 anos, cabelos loiros que contrastavam com os castanhos escuros da família, olhos claros, um sorriso fácil que conquistava qualquer sala. Era beta, o que lhe dava certa neutralidade social. Não tinha o peso das expectativas que vinham com ser alfa, nem as restrições impostas aos ômegas.
André sempre fora próximo de Lucas quando eram crianças. Mas a relação esfriou depois que André se mudou para a capital aos 18 anos. Lucas ficou surpreso quando André tocou a campainha do apartamento na tarde de quinta-feira. Surpresa? Disse André, abrindo os braços. Usava um suéter cinza e jeans escuros, o cabelo despenteado pelo vento. Achei que devia visitar a família antes do baile. Faz quanto tempo que não nos vemos direito? André, cumprimentou Lucas, abraçando o primo. Nem me lembro. Acho que no Natal passado. No mínimo. André entrou, olhando em volta do apartamento com interesse. Você deixou isso muito mais bonito desde a última vez que estive aqui. Tem o seu toque. Eles conversaram por 1 hora, colocando o papo em dia. André contou sobre um caso complicado envolvendo sonegação fiscal que estava consumindo todo o seu tempo. Lucas falou sobre projetos recentes, sobre ter finalmente conseguido um contrato com uma cadeia de hotéis boutique. Não mencionou o pedido de casamento planejado. Era um segredo que queria guardar para si mesmo até o momento certo. E o Felipe? Perguntou André, casual demais. Ouvi dizer que vocês estão firmes e fortes. Estamos, confirmou Lucas, sentindo o calor espalhar-se no peito só de pensar no namorado. Ele é incrível, André. Faz tudo parecer possível. André sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso. Algo que Lucas não conseguiu decifrar. Fico feliz por você, primo. Merece ser feliz. Na noite do baile, Lucas vestiu o traje que havia mandado fazer sob medida. Um terno azul marinho escuro que realçava seus olhos castanhos, camisa branca, gravata preta discreta. Ele não era vaidoso, mas aquela noite era especial. Queria estar perfeito. Passou gel nos cabelos castanhos, aparou a barba, aplicou um toque de perfume, sândalo e bergamota, presente de Felipe no aniversário passado. A caixinha do anel estava no bolso interno do paletó, pequena e pesada como uma promessa. Felipe mandou mensagem dizendo que chegaria direto ao salão, vindo de uma reunião de última hora. Pediu desculpas, disse que o esperaria lá dentro. Lucas pegou um táxi, o coração acelerado durante toda a descida da serra, até o vale onde ficava o Salão Imperial dos Pinheirais. O edifício era uma construção imponente de arquitetura europeia, toda em pedra e vigas de madeira maciça, cercada por jardins geometricamente perfeitos. Lanternas a gás iluminavam os caminhos. Já havia dezenas de carros estacionados. Alfas e betas entregando as chaves para manobristas. Ômegas descendo de veículos investidos de gala e ternos elegantes. Lucas entrou no grande salão e foi recebido por uma explosão de luz e som. O teto tinha mais de 10 metros de altura, sustentado por colunas de mármore. Lustres de cristal pendiam como constelações. Uma orquestra tocava no palco ao fundo. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas imaculadas cercavam a pista de dança central. Havia mais de 300 pessoas ali. Os Monteiro, os Ferreira, os Silva, os Costa, os Almeida, todas as famílias importantes da região. Alfas em smokings e ternos sob medida conversavam em grupos, gesticulando com taças de vinho. Betas circulavam fazendo conexões, facilitando negócios. Ômegas se moviam com a graça estudada que vinha de anos de treinamento em etiqueta social. Lucas localizou os pais perto de uma das mesas da periferia. Antônio usava seu melhor terno, cinza carvão, e parecia ligeiramente desconfortável no ambiente formal. Beatriz estava linda em um vestido de seda verde esmeralda, os cabelos presos em um coque elegante. Ela sorriu para o filho, mas seus olhos mantinham aquela preocupação que Lucas tentava ignorar. Você está lindo, meu amor, disse Beatriz, ajeitando a gravata de Lucas mesmo já estando perfeita. Obrigado, mãe. Lucas olhou em volta. Vocês viram, Felipe? Não ainda, respondeu Antônio. Mas chegamos faz pouco tempo. Lucas circulou pelo salão, cumprimentando conhecidos, aceitando taças de champanhe que mal tocava nos lábios. Estava nervoso demais para beber. A caixinha parecia pesar toneladas no bolso. Cada minuto que passava aumentava a ansiedade. Onde estava Felipe? Finalmente o localizou perto da mesa principal, onde a família Monteiro recebia os convidados. Felipe estava impecável em um smoking preto, uma flor branca na lapela. Ao lado dele, Dante Monteiro dominava o espaço como sempre, cumprimentando alfas de outros clãs com apertos de mão firmes. Helena Monteiro sorria graciosamente, a anfitriã perfeita. E logo atrás, Lucas reconheceu André. Seu primo usava um terno cinza-prata que fazia os olhos claros brilharem ainda mais. Ele conversava com Felipe, inclinado levemente para frente, dizendo algo que fez Felipe rir. Uma risada genuína, do tipo que Lucas conhecia bem. O estômago de Lucas se revirou sem motivo aparente. Era apenas seu primo e seu namorado conversando. Não havia nada de errado nisso. Lucas aproximou-se. Felipe o viu e o rosto se iluminou. Ou foi isso que Lucas quis acreditar? Lucas!
Felipe puxou-o para um abraço rápido, discreto o suficiente para ser apropriado em público, mas caloroso o suficiente para parecer genuíno. Você está ótimo. Você também. Lucas sorriu, depois acenou para André. Não sabia que vocês já se conheciam. Acabamos de ser apresentados, explicou André, estendendo a mão para Lucas como se fossem estranhos em vez de primos. Felipe é tão interessante quanto você disse. Havia algo na voz de André, um tom, uma insinuação. Lucas não conseguiu identificar o que, mas sentiu um desconforto rastejante subir pela espinha. A noite seguiu seu curso. O jantar foi servado em etapas, cada prato mais elaborado que o anterior. Lucas sentou-se entre Felipe e uma senhora ômega da família Silva que falou incessantemente sobre seus netos. Felipe respondia educadamente quando alguém lhe dirigia a palavra, mas parecia distraído, o olhar vagando pelo salão. Lucas tentou puxar conversa várias vezes, mas as respostas de Felipe eram monossilábicas. Depois da sobremesa, um soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas, a orquestra começou a tocar valsas. Casais encheram a pista de dança. Alfas guiavam ômegas em giros precisos, os movimentos ensaiados há gerações. Lucas esperou que Felipe o convidasse para dançar, mas ele disse que precisava falar com alguns empresários que o pai queria que impressionasse. Saiu da mesa e desapareceu entre a multidão. Lucas ficou ali, sentindo-se idiota com a caixinha no bolso e o coração começando a doer de uma forma que não conseguia nomear. Beatriz, sentada a algumas cadeiras à esquerda com Antônio, lançou-lhe um olhar que dizia: "Eu avisei." Lucas desviou os olhos. Foi quando viu André levantando-se e caminhando na direção que Felipe havia ido. Sem pensar muito, apenas guiado por um instinto perturbador, Lucas também se levantou, seguiu a distância, mantendo-se na borda do salão onde as sombras eram mais densas. Viu André atravessar as portas de vidro que levavam à varanda externa. Viu Felipe já estar lá, apoiado na balaustrada de pedra, olhando para os jardins banhados por luz de lua. Lucas parou na soleira da porta, escondido atrás de uma coluna. Parte dele gritava para simplesmente sair dali, para não ver o que estava prestes a ver. Mas a outra parte, a parte que já sabia, no fundo, no lugar onde os instintos de Ômega sussurravam verdades inconvenientes, o manteve imóvel. André aproximou-se de Felipe. Ficaram lado a lado por um momento, dois homens contemplando a noite. Então André disse algo que Lucas não conseguiu ouvir. Felipe virou-se para ele. E no segundo seguinte estavam se beijando. Não foi um beijo acidental, não foi uma confusão. Foi um beijo profundo, urgente, de quem já tinha feito aquilo antes. As mãos de Felipe agarraram a nuca de André, puxando-o para mais perto. Os dedos de André se enterraram no tecido do smoking de Felipe. Eles se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que Lucas nem sabia estar montando às suas costas. O mundo de Lucas inclinou-se no eixo. Ele deu um passo para trás, tropeçou no próprio pé e a caixinha do anel escorregou do bolso. Bateu no chão de pedra com um estalo que ecoou como tiro de canhão. Felipe e André se separaram de um salto. O salão inteiro pareceu congelar. A música parou no meio de uma frase. 300 pessoas viraram-se para a varanda. E ali estava Lucas, com lágrimas já escorrendo pelo rosto, a caixinha aberta no chão, mostrando o anel que nunca seria usado, encarando o homem que amava e o primo em quem confiava. O silêncio foi quebrado por um sussurro coletivo que cresceu como maré. Lucas reconheceu os olhares. Pena, escândalo, prazer malicioso pelo drama. Alguns ômegas cobriram a boca com as mãos. Alfas trocaram olhares significativos. Betas murmuraram comentários que Lucas não conseguiu processar porque seu cérebro estava em curto-circuito. Felipe deu um passo à frente, a expressão uma máscara de choque e algo que poderia ser arrependimento ou apenas frustração por ter sido pego. Lucas, eu posso explicar. Você pode explicar? A voz de Lucas saiu estrangulada, irreconhecível. Você pode explicar como estava beijando meu primo? André teve a decência de parecer envergonhado, mas não disse nada. Ficou ali, patético e covarde. Beatriz materializou-se ao lado de Lucas, pegando o braço do filho com firmeza. Vamos embora, disse, a voz baixa e dura. Mas Lucas não conseguia se mover. Estava preso no lugar, o mundo desmoronando como castelo de cartas. 2 anos e meio. 2 anos e meio de promessas, de planos de acreditar que era amado. Tudo uma mentira. Tudo uma farsa enquanto Felipe. Quanto tempo? Quanto tempo isso estava acontecendo pelas costas dele? Foi então que uma voz cortou o caos como lâmina afiada. Silêncio. Dante Monteiro avançou pela multidão, que se abriu automaticamente. Ele tinha aquela presença que comandava a obediência inconsciente. Alfas baixavam os olhos quando ele passava. Ômegas se afastavam respeitosamente. Ele parou entre Lucas e Felipe. Os olhos âmbar, tão parecidos com os do filho, mas infinitamente mais intimidantes, fixos primeiro em Felipe com uma expressão gelada, depois em André, com desdém evidente.
Vocês dois, disse Dante, cada palavra enunciada com precisão cirúrgica, fizeram um espetáculo desprezível na casa da minha família, na frente de todas as pessoas que importam nesta região. Felipe tentou falar. Pai, eu... Cale a boca! Dante nem sequer olhou para o filho. Virou-se para Lucas, que ainda tremia, lágrimas molhando o rosto. Senhor Ferreira? Lucas não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Dante inclinou levemente a cabeça. Era quase uma reverência, vinda de um alfa de sua posição. Depois, pegou o anel do chão, fechou a caixinha e a devolveu a Lucas. Este anel, disse Dante. A voz ainda controlada, mas com uma corrente subterrânea que Lucas não soube identificar, foi comprado para selar um compromisso. Um compromisso que meu filho claramente não merece. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Dante deu mais um passo, colocando-se entre Lucas e a humilhação pública, bloqueando-o da vista dos outros com o próprio corpo. Mas compromissos e alianças entre clãs são mais importantes que as falhas de indivíduos. Ele ergueu a voz o suficiente para que todos ouvissem. Se meu filho não tem a honra nem a inteligência para valorizar o que lhe foi oferecido, então cabe a mim reparar o erro. Lucas piscou, confuso demais para processar onde aquilo ia dar. Dante estendeu a mão. Lucas Ferreira, disse, cada palavra pesada como chumbo. Eu proponho um casamento, entre você e eu. Uma aliança que restabelecerá a honra das nossas famílias e garantirá que o ultraje de hoje não seja em vão. O salão explodiu. Vozes se ergueram de todos os lados. Helena Monteiro soltou um grito abafado. Felipe ficou pálido como papel. André simplesmente congelou. Beatriz apertou o braço de Lucas com tanta força que doeu, mas Lucas não conseguia desviar os olhos de Dante Monteiro. O homem que sempre fora uma figura distante, poderosa, inalcançável. O pai do homem que acabara de destruir o coração de Lucas. E agora ele estava ali, mão estendida, oferecendo algo que era ao mesmo tempo salvação e armadilha. Por quê? Lucas conseguiu perguntar, a voz rouca. Por que você faria isso? Dante o encarou com aqueles olhos âmbar que pareciam ver através de tudo. Porque meu filho é um idiota. E porque você, Lucas Ferreira, merece mais do que ser tratado como descartável. Ele manteve a mão estendida. Aceite ou não, a escolha é sua. Mas saiba que se aceitar, eu garanto que ninguém jamais o tratará como inferior novamente. Lucas olhou para a mão de Dante. Olhou para Felipe, ainda paralisado na varanda. Olhou para André, que tinha os olhos fixos no chão. Olhou para sua mãe, cuja expressão era uma tormenta de emoções que Lucas não conseguia decifrar. E então, com o coração aos pedaços, mas o orgulho forçando-o a permanecer de pé, Lucas tomou a decisão que mudaria tudo. Ele pegou a mão de Dante Monteiro. O toque do alfa era firme, quente, inesperadamente gentil. Dante apertou os dedos de Lucas com a força justa, não possessivo, mas firme, um compromisso. Está feito, declarou Dante para o salão inteiro. Considerem este noivado oficial. Qualquer um que questione ou desrespeite Lucas Ferreira de agora em diante responderá diretamente a mim. E então, com o tipo de dramaturgia que apenas alguém acostumado a comandar poderia executar, Dante guiou Lucas através da multidão atônita, Beatriz e Antônio, seguindo como sombras perplexas, deixando Felipe e André na varanda sob a lua cheia que testemunhara a traição, e também a proposta mais inesperada que Canela já vira. Lucas deixou o salão sentindo-se como se estivesse dentro de um sonho, ou talvez um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Dante o colocou em uma limusine preta, disse ao motorista para levar a família Ferreira de volta com segurança e fechou a porta. Através da janela escurecida, Lucas viu o alfa virar-se e caminhar de volta para o salão, os ombros retos, uma tempestade ambulante. No silêncio do carro, enquanto as luzes de Canela deslizavam pela janela, Beatriz finalmente falou. O que você acabou de fazer? Lucas apertou a caixinha do anel contra o peito e respondeu com a verdade mais assustadora que conhecia. Eu não sei. Os 3 dias seguintes foram uma névoa. Lucas trancou-se no apartamento, ignorando as dezenas de mensagens que encheram o telefone. Algumas de amigos querendo saber se estava bem. Algumas de conhecidos curiosos, fingindo preocupação enquanto pescavam fofoca. Algumas de Felipe, longas mensagens de pedidos de desculpas que Lucas deletou sem ler. Uma de André, uma única frase. Me desculpe. Como se desculpas pudessem desfazer o que foi feito. Ele desligou o celular no segundo dia. Beatriz e Antônio apareceram todas as manhãs, trazendo comida que Lucas mal tocava, sentando-se em silêncio na sala enquanto ele encarava a parede. Sua mãe não disse, eu avisei. Não precisava. O peso da verdade estava ali, tangível como fumaça. Na manhã do 4º dia, uma batida firme na porta. Lucas considerou ignorar. A batida se repetiu, educada, mas insistente. Com um suspiro, ele arrastou-se até a porta e a abriu. Dante Monteiro estava no corredor, usando um terno cinza escuro e um sobretudo preto,
apesar do frio moderado da manhã. Ele tinha uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão serena que contrastava com o caos que causara 3 noites atrás. "Posso entrar?" perguntou. Lucas deu um passo para o lado mecanicamente. Dante entrou, olhando em volta do apartamento com interesse evidente. Seus olhos pousaram nos livros empilhados na mesinha de café, nas plantas na janela, no quadro que Lucas havia comprado em uma feira de arte local. "Café?" ofereceu Lucas, por puro reflexo de educação. "Obrigado", respondeu Dante, tirando o sobretudo e pendurando-o no encosto da cadeira da pequena mesa de jantar. Lucas preparou o café em silêncio, as mãos operando no piloto automático. Quando finalmente sentaram-se um de frente para o outro, xícaras fumegantes entre eles, o silêncio se esticou como elástico prestes a estourar. "Você não me procurou", observou Dante, a voz neutra. "Não sabia se deveria", respondeu Lucas, encarando o café como se contivesse respostas. "Não sei nem por que você fez o que fez." Dante tomou um gole, saboreando lentamente antes de falar. "Meu filho é um covarde. E mais importante, é um idiota que não reconhece valor quando o tem na frente." Ele pousou a xícara. "Você foi humilhado publicamente, Lucas, exposto na frente de todas as famílias importantes da região. Se eu não tivesse intervindo, você seria lembrado para sempre como o ômega que foi trocado pelo primo no baile de solstício dos Monteiro. Sua reputação, sua carreira, tudo ficaria manchado por associação. É assim que nossa sociedade funciona, por mais injusto que seja." Lucas sabia que era verdade. Já tinha visto acontecer com outros ômegas. O estigma permanecia, grudado como alcatrão. "Mas por que casar comigo?" insistiu. "Você podia ter. Não sei, feito um discurso, defendido minha honra de outra forma." Dante inclinou-se para trás, os dedos entrelaçados sobre o colo. "Eu tenho 48 anos, Lucas. Minha esposa, Helena, e eu temos um casamento de conveniência que funciona porque ambos sabemos exatamente o que é. Um acordo entre clãs, feito há 27 anos para unir propriedades e recursos. Nós nos respeitamos, criamos um filho juntos, mas não nos amamos, nunca amamos." A sinceridade brutal pegou Lucas de surpresa. "Helena sabia?" "Sobre você propor. Eu avisei meia hora depois do baile. Ela entende as realidades da nossa posição." Dante pegou a xícara novamente, girando-a entre os dedos. "Nosso casamento será anulado civilizadamente. Ela ficará com a casa de veraneio em Bento Gonçalves e uma generosa pensão. Manterá o sobrenome Monteiro e a posição social. Já conversamos com advogados. Tudo será discreto." Lucas não conseguia processar. Aquilo tudo parecia uma transação comercial, não a dissolução de um casamento de décadas. "E Felipe?" A mandíbula de Dante se tensionou. A primeira quebra em sua fachada de controle. "Felipe está sendo tratado como merece. Ele não é mais meu herdeiro aparente. Essa posição irá para Marcelo, meu sobrinho, que sempre foi mais competente de qualquer forma. Felipe pode continuar trabalhando nas empresas da família, mas em cargo secundário. Quanto a André..." Dante fez uma pausa. "Enviei mensagem a seu tio Paulo. André terá que lidar com as consequências dentro da própria família." Lucas deveria sentir satisfação, vingança, algo. Mas tudo o que sentia era um cansaço profundo. "Você não respondeu minha pergunta", disse, erguendo os olhos para encontrar os de Dante. "Por que casar comigo?" Dante o estudou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele. Não pena, não desejo, mas algo que Lucas não conseguia nomear. Respeito, talvez. Reconhecimento. "Porque quando eu te vi ali", disse Dante lentamente, com o coração partido, exposto diante de todos aqueles abutres, recusando-se a desmoronar completamente, vi força verdadeira, dignidade. E pensei, este é alguém que merece estar ao lado de alguém que o valorize, não atrás de um menino mimado que não sabe o que tem até perder. Mas isso não é. Lucas lutou para encontrar palavras. "Isso não é motivo para um casamento." "Não, não é." Dante concordou calmamente. "Mas eu não estou propondo um casamento romântico, Lucas. Estou propondo uma parceria. Uma aliança estratégica que beneficia ambos." Ele abriu a pasta que trouxera e retirou um documento grosso. "Este é um contrato de casamento. Especifica tudo. Seus direitos, suas proteções, sua independência financeira. Você terá acesso completo a fundos próprios. Sua carreira continuará como você quiser. Posso abrir portas, mas você tomará suas próprias decisões. Teremos residências separadas se preferir. Aparições públicas como casal serão coordenadas. Não haverá expectativa de intimidade física, a menos que mutuamente acordado." Lucas pegou o documento com mãos trêmulas. Eram 40 páginas de linguagem jurídica densa, mas mesmo folheando rapidamente, ele podia ver. Cada cláusula favorecia-o. Proteção de patrimônio, liberdade de movimento, direito à separação sem penalidades.
Era o oposto de todos os contratos de casamento tradicionais de clãs que ele já ouvira falar. Por que você faria isso? Perguntou Lucas uma terceira vez, porque ainda não fazia sentido. Dante suspirou, uma exalação profunda que carregava peso. Porque eu cometi muitos erros criando Felipe. Mimei-o demais. Protegi-o demais das consequências de suas ações. Fiz dele o que é hoje. Ele olhou diretamente para Lucas. E porque, francamente, eu estou cansado. Cansado de jogos políticos, de aparências vazias, de um casamento que é mais contrato comercial que conexão humana. Se vou passar os próximos 20 ou 30 anos com alguém, que seja alguém que eu respeite. Alguém que me desafie. Alguém que não tem medo de ser autêntico. Lucas não soube o que dizer. Aquilo era muita coisa. Informação demais, emoções demais, decisões importantes demais para processar com a mente ainda fragmentada pela traição de 3 dias atrás. Eu preciso de tempo, disse. Finalmente. Claro. Dante levantou-se, pegando um sobretudo. Leve o tempo que precisar. Meu número pessoal está na última página do contrato. Quando decidir, me ligue. Ou não ligue. A escolha sempre foi, e sempre será sua, Lucas. Ele caminhou até a porta, abriu-a, depois hesitou. Só mais uma coisa, disse, sem virar-se completamente. Você não é fraco por ter amado Felipe. E não é idiota por ter confiado. Você apenas amou a pessoa errada. Isso acontece. O que fazemos depois é que define quem somos. Então ele saiu, deixando Lucas sozinho com um contrato de casamento e uma enxurrada de perguntas sem respostas. Lucas ligou para Lili Andrade naquela tarde. Lili era sua amiga mais próxima desde a faculdade, uma beta inteligente e direta que trabalhava como designer gráfica em Porto Alegre. Elas conversavam semanalmente, mas Lucas não tinha atendido nenhuma ligação dela desde o baile. Quando ele finalmente pegou o telefone, Lili atendeu no primeiro toque. Finalmente! Explodiu ela. Lucas, eu estive tentando falar com você há dias. Vi as fotos, li os posts. Está todo mundo falando sobre o que aconteceu. Como você está? Estive melhor, respondeu Lucas. A voz rouca de tanto chorar e de tanto silêncio. Aquele desgraçado. Aquele. Lili soltou uma série de palavrões criativos que em outra situação fariam Lucas rir. E com seu primo? Sério? Que tipo de pessoa? Lili. Lucas a interrompeu gentilmente. Eu preciso de conselho. Ele contou tudo. A proposta de Dante, o contrato, as condições quase generosas demais para serem reais. Lili ouviu em silêncio, o que por si só já era impressionante considerando sua tendência a interromper com comentários. Quando Lucas terminou, houve uma pausa longa. Uau! Disse Lili, finalmente. Tipo, uau, Dante Monteiro. O Dante Monteiro. Propôs casar com você. Eu sei como soa. Soa como novela. Novela de clãs, mas novela. Lili respirou fundo. Ok, vamos analisar. Ele está oferecendo basicamente um casamento de papel que te dá proteção total, recursos e independência. Sem expectativas de romance ou... Você sabe, outras coisas. É mais como um acordo de parceria de negócios muito sofisticado. Quando você coloca assim, soa frio. É frio, concordou Lili. Mas também é estratégico. Lucas, vou ser honesta. Depois do que aconteceu, você vai ser alvo de fofoca por meses, anos talvez. As pessoas não esquecem escândalos assim. Se você casar com Dante, você se torna intocável. A esposa do homem mais poderoso da região. Ninguém vai ousar dizer nada. Mas eu não amo ele, disse Lucas baixinho. Você amava Felipe e olha no que deu? A voz de Lili ficou mais suave. Lucas, eu não estou dizendo que falta de amor é bom, mas talvez, neste momento da sua vida, segurança e respeito sejam mais importantes que paixão? Lucas não tinha resposta para isso. Ele passou os dias seguintes imerso em pesquisa. Leu o contrato linha por linha, marcando seções que não entendia, fazendo anotações nas margens. Consultou discretamente um advogado de família em Caxias do Sul que não tinha conexões diretas com nenhum clã importante. O advogado, um senhor beta de 60 anos chamado Geraldo, analisou o documento com olhos arregalados. Este é, disse ele, após 2 horas revisando cada cláusula, o contrato de casamento mais favorável a um ômega que eu já vi em 40 anos de carreira. Francamente, Sr. Ferreira, se eu não soubesse que Dante Monteiro tem reputação impecável, eu suspeitaria de pegadinha. Não é pegadinha? Murmurou Lucas. Ele sabia que não era. Dante não faria algo assim por diversão. Havia seriedade demais nele para jogos. Então, meu conselho, continuou Geraldo, é que você considere muito seriamente. Proteções como essas não crescem em árvores. Lucas voltou para casa e sentou-se na varanda do apartamento, observando o sol se pôr sobre as colinas de Canela. As luzes da cidade começavam a piscar, uma por uma, como estrelas terrestres. Ele pensou em Felipe, em André, em 2 anos e meio de amor que revelou-se ilusão.
Pensou na humilhação pública, nas fotos que provavelmente ainda circulavam em grupos de mensagens, nos sussurros que o seguiriam por anos. Pensou em Dante Monteiro, no homem que poderia ter simplesmente assistido o drama de um filho infiel e seguido em frente, mas que, por razões que Lucas ainda não entendia completamente, ofereceram uma saída com dignidade. Lucas pegou o telefone e discou o número da última página do contrato. Dante atendeu no segundo toque. Lucas. Eu aceito, disse Lucas, antes que pudesse mudar de ideia. Aceito sua proposta, sob as condições do contrato. Houve uma pausa. Então, você tem certeza? Não há pressa. Você pode pensar mais se... Tenho certeza, cortou Lucas. E estranhamente, dizendo em voz alta, percebeu que era verdade. Não era a decisão que imaginou tomar há uma semana atrás. Não era o futuro com que sonhara. Mas era pragmático, seguro. E talvez, apenas talvez, exatamente o que ele precisava neste momento. Muito bem, disse Dante, a voz carregando algo que poderia ser satisfação. Providenciarei para que nos encontremos amanhã e finalizemos os detalhes legais. E, Lucas, obrigado. Por quê? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Por confiar em mim, respondeu Dante. Sei que não é fácil depois do que meu filho fez. Eles desligaram. Lucas ficou segurando o telefone, olhando para a noite que se aprofundava. Alguma coisa dentro dele, talvez sua intuição de ômega, talvez apenas instinto de sobrevivência, sussurrava que ele acabara de mudar o curso de sua vida de maneiras que não poderia prever. Mas pela primeira vez desde o baile, o peso esmagador no peito afrouxou um pouco. Não desapareceu. A dor da traição ainda estava ali, viva e latejante. Mas ao lado dela, uma nova emoção. Determinação. Se Felipe e André acharam que podiam destruí-lo, estavam errados. Lucas Ferreira não seria definido pela pior noite de sua vida. Ele seria definido pelo que fez depois. E o que ele fez foi escolher permanecer de pé. O casamento foi marcado para 6 semanas depois. Tempo suficiente para Dante e Helena finalizarem a anulação e para os preparativos mínimos serem feitos. Não seria uma celebração grandiosa. Nem Lucas nem Dante queriam isso. Seria uma cerimônia civil, íntima, apenas com as testemunhas necessárias e familiares próximos. Durante aquelas 6 semanas, Lucas viu Dante regularmente. Eles se encontravam para almoços, discutindo logística. Onde viveriam? Decidiram que Lucas manteria seu apartamento por enquanto Dante providenciava uma nova residência para eles, separada da mansão principal dos Monteiro. Como apresentariam a união publicamente? Como parceria baseada em respeito mútuo, não romance? Que expectativas tinham um do outro? Honestidade, lealdade, liberdade individual, dentro do contexto do compromisso. Lucas descobriu que conversar com Dante era surpreendentemente fácil. O Alfa não tentava impressionar ou seduzi-lo. Não havia jogos. Ele dizia o que pensava, perguntava o que queria saber e ouvia as respostas com atenção genuína. Era tão diferente dos jogos de sombras que Lucas acostumara-se com Felipe que quase desorientava. Em um desses almoços, em um restaurante discreto na zona rural entre Canela e Gramado, Dante perguntou: "Você ainda pensa nele?" Lucas não precisou perguntar quem era ele. Mexeu na salada, considerando mentir. Depois decidiu pela verdade que prometeram um ao outro. Penso. Não porque quero, mas porque 2 anos e meio não desaparecem da noite para o dia. Eu amei ele. Ou achei que amava. Ainda estou tentando separar o que era real do que era ilusão. Dante acenou, compreensivo. É normal. Não espero que você simplesmente esqueça. Apenas espero que, com o tempo, o peso diminua. E você? Arriscou Lucas. Pensa em Helena? Dante tomou um gole do vinho antes de responder. Helena e eu éramos colegas de quarto, disfarçados de marido e mulher. Coabitávamos com eficiência, mas pensar nela, no sentido de sentir falta, não. Ele olhou pela janela para as vinhas que se estendiam até o horizonte. Eu nunca tive o que você teve com Felipe. Nunca me permiti amar alguém daquele jeito. Talvez tenha sido mais seguro, ou talvez apenas mais triste. A vulnerabilidade naquelas palavras surpreendeu Lucas. Ele via Dante como esse pilar inabalável de controle e poder. Pensar nele como alguém que escolheu segurança ao invés de risco, que viveu décadas em um casamento vazio, humanizava-o de forma inesperada. Você se arrepende? Perguntou Lucas, gentilmente. Todos os dias, admitiu Dante. Mas o passado é passado. Só podemos moldar o futuro. Eles brindaram a isso com taças de vinho tinto, um acordo silencioso selado em cristal e verdade. A notícia do casamento iminente espalhou-se pela sociedade de clãs como incêndio florestal. As reações foram variadas. Alguns acharam escandalizante, outros romanticamente trágico.
Outros ainda viram a movimentação política pela qual realmente era. Dante consolidando o poder ao trazer os Ferreira, família respeitada embora menor, para mais perto da órbita Monteiro. Felipe tentou falar com Lucas 3 vezes. Apareceu no apartamento uma vez, mas Lucas não abriu a porta. Enviou cartas que Lucas queimou sem ler, deixou mensagens de voz desesperadas que Lucas deletou. Eventualmente, ele parou. Lucas ouviu através de Lili, que tinha uma rede de fofoca impressionante, que Felipe estava sendo mantido longe de Canela pelos próprios pais, enviado para supervisionar uma propriedade da família em Santa Catarina. Exílio bem vestido. André, aparentemente, desaparecera completamente. Paulo Ferreira, envergonhado, enviou uma carta de desculpas formal para Antônio e Beatriz. Não mencionava o filho. Lucas não se importava. André era um fantasma que ele não tinha energia para perseguir. Os pais de Lucas tiveram reações mistas. Antônio estava claramente preocupado, mas tentava ser otimista. Se é o que você quer, filho, então apoio. Dante é um homem sério. Vai cuidar de você. Beatriz era mais complexa. Ela entendia o pragmatismo da escolha, mas, como mãe, temia que o filho estivesse trocando um tipo de dor por outro. Você não precisa fazer isso, disse ela, uma semana antes do casamento, sentadas no jardim da casa em Gramado. Você pode simplesmente seguir em frente sozinho. Reconstruir. Eu sei, respondeu Lucas. Mas isso também é reconstruir, mãe. Só de uma forma diferente. Com aliado, em vez de sozinho. Beatriz estudou o rosto do filho, procurando sinais de ilusão ou desespero. Aparentemente satisfeita com o que viu. Determinação, talvez resignação, mas não desespero. Ela acenou. Então eu estarei lá, com seu pai, ao seu lado. O dia do casamento amanheceu com um céu nublado, típico da serra em final de inverno. Lucas vestiu um terno cinza pérola simples, mas elegante, sem gravata. Aquilo não era teatro para a plateia. Era transação honesta entre duas pessoas tentando encontrar estabilidade no caos. A cerimônia foi no cartório civil de Canela, uma sala pequena com paredes de madeira envernizada e uma mesa grande onde o oficial sentava. Presentes: Lucas, Dante, Beatriz e Antônio, Marcelo, o sobrinho que assumiria como herdeiro Monteiro, servindo de testemunha por Dante, e Lili, que viera de Porto Alegre para ficar ao lado de Lucas. Helena Monteiro não compareceu. Propriedade social evitada, mas sem rancor. Felipe, obviamente, também não. O oficial leu os votos padrão. Lucas e Dante repetiram as palavras, mas ambos sabiam que as verdadeiras promessas estavam no contrato já assinado e registrado. Trocaram alianças. Banda simples de ouro branco, sem ostentação. Quando o oficial disse podem se beijar, Dante olhou para Lucas com uma pergunta silenciosa. Lucas acenou, quase imperceptivelmente. O beijo foi casto, apenas um roçar de lábios. Mas não foi vazio. Havia respeito ali, reconhecimento, um acordo feito carne. Depois, um almoço discreto em um restaurante pequeno, conversa educada sobre trivialidades. Não havia festa, não havia discursos, apenas um grupo de pessoas marcando a transição de um capítulo para outro. À tarde, Dante deixou Lucas no apartamento. Vou cuidar das últimas transferências de propriedade, disse, parado na porta. A nova casa estará pronta em 2 meses. Até lá, você tem seu espaço aqui. Eu tenho o meu na antiga ala dos Monteiro. Nos vemos para o jantar de apresentação oficial na quarta-feira? Sim, concordou Lucas. Dante hesitou, depois estendeu a mão. Lucas a pegou. Apertaram, um cumprimento formal, um pacto renovado. Bem-vindo à família Monteiro, Lucas, disse Dante, e havia seriedade genuína naquelas palavras. Obrigado, respondeu Lucas. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo quase como esperança. Dante foi embora. Lucas fechou a porta e encostou-se nela, exalando lentamente. Ele era oficialmente Lucas Ferreira Monteiro agora, casado com um homem 48 anos, amarrados a um clã cujo filho o traíra publicamente, vivendo uma vida que não planejara, mas era a vida dele. E ele faria dela algo valioso, de alguma forma. Os primeiros meses como Lucas Ferreira Monteiro foram uma adaptação estranha. Ele continuou trabalhando como consultor de hospitalidade, mas agora as portas abriam com facilidade suspeita. Empresas que antes o ignoravam de repente queriam suas ideias. Contratos chegavam sem esforço. Era o poder do sobrenome Monteiro, Lucas sabia, mas tentou não deixar isso inflacionar o ego ou corroer a autoconfiança. Ele era bom no que fazia. O sobrenome apenas removia barreiras injustas que sempre estiveram ali. Dante manteve distância respeitosa, mas estava presente quando necessário. Eles jantavam juntos 1 ou 2 vezes por semana, discutindo projetos, trocando observações sobre livros que ambos estavam lendo. Descobriram gosto compartilhado por história e biografias, ocasionalmente assistindo a algum filme antigo que passava nos cinemas de Canela. Era agradável, não apaixonado, não emocionante.
mas confortável, de uma forma que Lucas não esperava valorizar tanto. A nova residência ficou pronta em março, 3 meses após o casamento. Era uma casa ampla, mas não ostensiva, construída em arquitetura modernista, com grandes janelas e integração com o jardim. Ficava em um terreno privado na periferia de Canela, cercado por pinheirais e com vista para o vale. Lucas teve voz ativa em todo o design de interiores. Escolheu cores suaves, madeira clara, muito espaço para a luz natural. Havia um escritório para ele, outro para Dante, sala de estar compartilhada, quartos separados em alas diferentes da casa. Quando se mudaram, em uma manhã fria de outono, Dante ajudou Lucas a carregar caixas, mesmo podendo ter pago uma equipe inteira. Eles trabalharam lado a lado, montando estantes, pendurando quadros, organizando livros por cor, preferência de Lucas, e por autor, concessão de Dante. No final do dia, exaustos, sentaram-se na sala de estar, a nova lareira crepitando, e brindaram com cervejas geladas. Há novos começos, disse Dante. Há segundas chances, respondeu Lucas. Eles bateram as garrafas e beberam, e Lucas percebeu que pela primeira vez em meses não sentia o peso esmagador da traição. A ferida ainda estava ali, mas começava a cicatrizar. A vida estabeleceu uma rotina. Lucas trabalhava de casa ou visitava clientes. Dante ia para escritórios dos Monteiro, mas voltava para jantar na maioria das noites. Eles desenvolveram uma dança doméstica. Lucas cozinhava às terças e quintas, Dante às segundas e quartas. Comiam fora nas sextas. Fins de semana eram reservados para descanso ou visitas a Beatriz e Antônio. Aparições públicas como casal eram cuidadosamente orquestradas, mas necessárias. Eventos de caridade, jantares de negócios, celebrações de clãs. Lucas aprendeu a navegar esses espaços com Dante ao lado, um parceiro constante que defletia a atenção indesejada e garantia que Lucas fosse tratado com o respeito devido. Ninguém fazia comentários sobre o escândalo do baile na frente deles. Não ousariam. Mas Lucas sabia que as pessoas falavam nas suas costas. Sabia que havia teorias, que Dante o mantinha como troféu, que Lucas casara por dinheiro, que o casamento era farsa completa. Deixou as pessoas falarem. A verdade era mais complexa e mais privada do que qualquer fofoca poderia capturar. Em uma noite de maio, 6 meses após o casamento, eles estavam na sala de estar, Dante lendo relatórios financeiros e Lucas desenhando layouts para um novo hotel boutique em Bento Gonçalves. A lareira estava acesa. Chovia lá fora, aquela chuva fina característica da serra. Música clássica tocava baixinho. Debussy, que ambos gostavam. Lucas? Disse Dante de repente, pousando os papéis. Lucas ergueu o olhar. Eu queria agradecer. Por quê? Dante hesitou, procurando palavras. Ele sempre media o que dizia, mas isso era diferente. Mais pessoal. Por fazer isso funcionar. Por não apenas existir neste arranjo, mas realmente tentar construir algo. Eu sei que não foi o que você queria. Sei que você amava meu filho e planejava futuro com ele. Mas você aceitou isso com graça e dignidade. E você me trata com gentileza que eu não necessariamente mereço. Lucas pousou o lápis, surpreso pela sinceridade. Você merece, sim. Você me deu saída quando eu estava afundando. Me deu respeito quando eu fui humilhado publicamente. E você tem honrado cada palavra do contrato. Por que eu não seria gentil? Muitas pessoas no seu lugar seriam amargas, ressentidas. Eu fui, admitiu Lucas. No começo. Mas amargor é veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Ele suspirou. Você não me traiu, Dante. Felipe traiu. E André, você apenas ofereceu alternativa. Seria idiota da minha parte culpar você pelas falhas de outras pessoas. Dante o observou por um longo momento. Depois levantou-se, cruzou a sala e sentou-se no sofá ao lado de Lucas, algo que raramente fazia. Mantinham distância física por acordo tácito, mas agora ele estava ali, perto o suficiente para Lucas sentir o calor dele. Você é uma pessoa notável, Lucas Ferreira Monteiro. Estou apenas tentando sobreviver, disse Lucas, mas as palavras saíram menos amargas do que esperava. Quase amenas. Dante estendeu a mão, hesitante. Lucas olhou para ela, depois para o rosto do Alfa. Leu a pergunta silenciosa. E depois de considerar por um batimento cardíaco, colocou a própria mão sobre a de Dante. O toque foi simples, não sexual, não romantizado. Apenas conexão. Duas pessoas que escolheram estar ali, juntas, construindo algo estranho, mas real. Eles ficaram assim por alguns minutos, ouvindo a chuva e Debussy, antes de Dante gentilmente soltar a mão e voltar para a poltrona. Não falaram sobre o momento. Não precisavam. Era entendimento que existia nas margens do que podiam verbalizar. Aquela noite, quando Lucas foi para o quarto, ele percebeu algo. Não pensara em Felipe uma única vez naquele dia inteiro. Pela primeira vez em quase 7 meses. Era progresso. Lento,
doloroso, mas progresso. E Lucas decidiu que progresso era suficiente. 1 ano depois do casamento. Lucas estava no jardim da casa, plantando manjericão e salsinha em canteiros que havia construído com Dante durante um fim de semana. O sol da tarde brilhava forte, típico do início do verão na serra. Ele tinha terra nas mãos e suor no rosto, e uma sensação estranha, mas agradável de contentamento. O telefone tocou. Um número que ele não reconheceu. Considerou ignorar, mas algo o fez atender. Alô? Lucas. A voz do outro lado era familiar, de forma dolorosa. Felipe. Lucas congelou, pá ainda na mão. O que você quer? Eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que você provavelmente me odeia, mas eu precisava te ouvir. Precisava falar, por favor. Lucas deveria desligar. Sabia que deveria. Mas parte dele, a parte que ainda carregava a cicatriz daquele amor, ficou na linha. Fale. Eu sinto muito, disse Felipe, a voz quebrando. Eu sinto muito por tudo, pelo que fiz, pela forma que fiz. Eu era covarde. Eu não sabia como te contar que eu não era. Que nós não éramos. Que você estava fudendo meu primo pelas minhas costas. Lucas surpreendeu-se com a frieza na própria voz. Sim, sussurrou Felipe. Isso foi errado, foi desprezível e eu destruí a melhor coisa que tinha. Sim, destruiu. Lucas sentou-se no banco de jardim, o coração acelerado, mas não de forma dolorosa. Mas como? Irritação. Cansaço de drama antigo. Felipe, por que está ligando? Depois de 1 ano? Porque eu ouvi que você está feliz com meu pai. E eu? Eu não entendo como. Ele não te ama. É tudo negócio para ele. Lucas riu, um som sem humor. E você me amava? Você que beijou André enquanto eu planejava te pedir em casamento? Eu amei você. A minha maneira torta, eu amava. Não era suficiente. Amor sem respeito não vale nada, Felipe. Seu pai me ensinou isso. Ele me respeita, me valoriza, me trata como igual. Você me tratava como? Como um acessório bonito que você guardava, mas não realmente cuidava. Silêncio do outro lado. Depois, eu fiz tudo errado. Sim, fez. Você consegue me perdoar algum dia? Lucas pensou nisso. Perdão. Era palavra pesada, complicada. Talvez, disse honestamente. Um dia. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu quero você na minha vida, Felipe. Você faz parte do passado. Um passado que me machucou. E eu escolhi seguir em frente. Com meu pai, Felipe repetiu, amargura tingindo as palavras. Com meu marido, corrigiu Lucas. Sim. Você ama ele? A pergunta pegou Lucas desprevenido. Ele quase respondeu reflexivamente que não, que era arranjo, que era prático. Mas parou. Pensou em Dante. Na forma como ele fazia café exatamente do jeito que Lucas gostava. Na forma como perguntava sobre o dia de Lucas e realmente ouvia. Na forma como eles sentavam em silêncio confortável, lendo lado a lado. Na forma como Dante nunca, nem uma única vez, o fez sentir-se menor. Estou aprendendo a amar, disse Lucas lentamente, entendendo a verdade conforme falava. É diferente do que eu senti por você. Menos fogo instantâneo, mais brasa constante, mas é real. E é meu. E eu não vou deixar você macular isso com sua culpa mal resolvida. Lucas? Adeus, Felipe. Espero que você encontre paz. De verdade. Mas encontre longe de mim. Ele desligou. Ficou ali sentado, olhando as plantas que cresciam. E percebeu. Não estava tremendo. Não estava chorando. A conversa com Felipe foi fechamento. Não dramático, não cinematográfico. Apenas fim de um ciclo. Ouviu a porta de trás abrir. Dante saiu, ainda usando o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada, trazendo 2 garrafas de cerveja gelada. Vi você no jardim? Disse, estendendo uma garrafa. Pensei que poderia querer companhia. Lucas aceitou a cerveja, sorrindo. Sempre quero sua companhia. Eles sentaram lado a lado, ombros quase se tocando, bebendo cerveja e observando o sol começar a descer. Não precisavam preencher silêncio com palavras, apenas estar era suficiente. Felipe ligou, disse Lucas, eventualmente. Dante tensionou-se levemente. E eu disse adeus, de verdade desta vez. Dante olhou para ele, estudando seu rosto. Como você se sente? Livre, respondeu Lucas, surpreso pela verdade da palavra. Eu me sinto livre. Dante sorriu. Um sorriso raro, genuíno, que transformava seu rosto severo em algo quase jovial. Bem, você merece liberdade. Merece todas as coisas boas. Lucas inclinou-se, impulsivamente, e apoiou a cabeça no ombro de Dante.
Sentiu o Alfa ficar rígido por um segundo antes de relaxar, aceitando o toque. Eles ficaram assim, observando as sombras alongarem-se no jardim. Obrigado, sussurrou Lucas. Por quê? Por ter me salvado naquela noite. Por ter me dado escolha. Por ter se tornado meu amigo. Dante virou ligeiramente a cabeça, o suficiente para roçar o queixo nos cabelos de Lucas. Obrigado você, disse voz grave mas macia. Por ter me mostrado que ainda há coisas boas no mundo. E que às vezes os finais que não planejamos são melhores que aqueles que sonhamos. Lucas fechou os olhos, sentindo paz assentar-se nos ossos. Ele não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se o arranjo com Dante eventualmente se transformaria em amor no sentido completo da palavra. Não sabia se eles teriam décadas juntos ou se em algum momento os caminhos se separariam amigavelmente. Mas naquele momento, sentado no jardim que plantaram juntos, com cerveja gelada e sol morno e o peso sólido de Dante ao lado, Lucas sabia uma coisa. Ele era feliz. Diferente do feliz que imaginou. Menos faísca, mais fundação. Mais real, tangível, seu. E talvez no final, felicidade não precisava vir embrulhada em romance de conto de fadas. Às vezes vinha disfarçada de respeito, parceria e a coragem de construir algo novo dos escombros do que foi destruído. Lucas Ferreira Monteiro sorriu para si mesmo e pela primeira vez em muito tempo o sorriso chegou até os olhos.